Olá, queridos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês que estão nos acompanhando no Papo do Alto, podcast que visa abençoar a sua vida. Que Deus te abençoe ricamente. Fernanda, é uma maravilha estar com você. Boa tarde, boa noite. Peraí, eu tô namorando com você, peraí. Eu tô querendo falar que você é doce, querida, eu te amo. Também Sim, te é amo. porque tem lá e tem cá, eu fico numa dúvida terrível. Você está sendo convidado, é muito bem-vindo para sentar aqui conosco à mesa. É muito bom, é muito Papo bom. do Alto. E a gente, você já deve, eu acho que eles já perceberam que a gente ama a palavra, eu e você, né? Uhum. E a gente pensa a palavra juntos, né? É muito bom, a gente tem essa sintonia. Todos os dois moram na palavra, eu e você moramos na palavra. E porque a gente habita na palavra, habita na presença do Senhor. E é verdade isso é um alvo, né? A gente sempre teve esse alvo, né? Então a gente convida você para a gente conversar. Não é estudo bíblico, é claro que não. Mas conversar sobre o quê? Conversando sobre os processos de Deus. Vivendo os processos de Vivendo Deus. os processos de Deus em nossa vida. Estamos olhando assim alguns personagens bíblicos que o Espírito Santo nos deixou descritos os processos até alcançarem o propósito de Deus E nas vidas a deles. gente deseja que você, né, compreenda que Deus está fazendo alguma coisa na sua vida. Você é um discípulo de Jesus, né? Não tem jeito. Todos nós estamos em um processo, né? Como diz lá em Provérbios 4, né? A vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Deus quer que nós alcancemos esse dia perfeito. Por enquanto não alcançamos, mas estamos nessa jornada de alcançar o dia perfeito. Eu estava estudando ontem na patrística uma visão sobre o limbo, né? Várias coisas sobre o limbo, mas não importa muito mais. Eles têm uma palavra. Todos os pais da igreja falam sobre a beatitude. E você sabe qual é a beatitude principal? Ver o rosto de Deus. Uau. Coisa linda. Ver o rosto de Deus é a beatitude final do sujeito. E é por isso que eu estava lendo sobre os recém-nascidos, quando morrem, discutindo sobre isso, os pais da igreja, cada um opinando, dizendo que eventualmente eles não vão enxergar o rosto de Deus, que a visão beatífica é ver o rosto de Deus. Então, a luz da aurora, o dia perfeito é o rosto de Deus, é enxergá-lo como ele é. Então, assim, até lá a gente está andando. E como também lá em Romanos 8, né? Porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E o bem, sabe que todas as coisas cooperam para o bem dos Qual que bem? amam a Deus. Então, se você ama a Deus, todas as coisas, não são algumas coisas. Cooperam para o bem. Todas. São as coisas boas que cooperam para o bem. Não, são todas que cooperam para o bem. E qual é o bem? O bem é a formação do meu caráter semelhante ao de Jesus. É isso que Deus quer. Esse é o bem. O bem não é isso aqui está acontecendo porque eu vou ganhar uma casa. Isso aqui está acontecendo porque vou ser promovida. É por causa de um ministério grande, poderoso, frutífero. Não, e o alvo é nunca é uma caráter. coisa. O alvo nunca é uma coisa. É nunca um é uma caráter coisa. de Cristo formado, que é o que Deus quer em todos nós, né? Fazer uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Eu vou ler um versículo, porque talvez esse versículo já diga qual é o personagem da qual a gente vai conversar um pouquinho. Vamos ler esse versículo aqui. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro, reto, temia Deus e se desviava do mal. Que a gente vai conversar sobre Jó, Fernanda? Arrepia tudo, porque que quando não é fácil conversar sobre Jó. Quando eu era nova convertida, né, que sempre amei a palavra, né, de ler de Gênesis a Apocalipse, sempre. E quando eu chegava em Jó, eu dizia assim, é o único livro que eu não entendo. Eu não entendo o livro de Jó. Para mim era uma grande incógnita, porque eu concordava com tudo que os amigos de Jó diziam. E chegava no final, Deus dizia assim, vocês não falaram o que é correto em relação a mim, como o meu servo Jó. Como assim, Senhor? Onde está o erro desses homens? Isso. Toda vez que eu li assim, mas eu concordo com isso, mas não está certo. Deus me mostra o erro desses homens. Como demora, assim, né? Como demora. E a gente, vou falar assim, a gente vai se arriscar a falar do livro de Jó, mas a gente não vai fazer um estudo bíblico, a gente vai fazer alguns comentários. Considerações e as do processo considerações dele. do processo de Jó é que vão te ajudar. Porque, em primeiro lugar, a gente vai entender aqui no livro de Jó que esses atributos iniciais não são rótulos, pessoal. O que é estático em sua vida não serve. Eu sou filho único, nasci no lar cristão e fui consagrado com 16 anos de idade ao ministério.
Vamos supor que você tem um rótulo. Era íntegro e reto. Não significa nada. É só um rótulo. Ele era íntegro, reto, temia a Deus, se desviava do mal. É um rótulo. Você colou nele aquilo ali. Só que a verdade é dinâmica. E nós vamos ver a verdade na vivência. Não é o que Davi, escolhido. Sim, o que Davi comeu foi o capim, depois de ser ungido e escolhido rei. Ou seja, vamos para a dinâmica da vida, não a estática da vida. Não é, eu sou pastor, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou missionário. Isso não, eu escrevi 10 livros, depois doutorado. Não significa nada. Nós não somos, nós estamos. É isso aí. É a dinâmica, não a estática. Quando eu vejo uma fotografia, né? Uma foto, eu adoro foto. E encho a minha casa de fotos. Isso. Eu agora, recentemente, troquei todas as fotos. Sua casa, por coincidência, é minha casa, né? Muito obrigado. Obrigado por botar fotos novas na minha casa. Aí, quando eu li as fotos, eu disse, preciso renovar essas fotos. São fotos muito antigas, já passaram, já não tem significado. Aí, troquei todas as fotos. Mas essas fotos também já são passadas. Já são passadas. Ou seja, tudo que é estático não é processo. Aqui você tem uma estática. Íntegro e reto. Então, a primeira coisa que eu vou dizer para você, todos os seus atributos estáticos, para isso, tudo que a gente está falando não são nada. Não são nada. Não são nada. Teu doutorado não é nada. Seu doutorado acabou. Seu doutorado é um rótulo. Seu doutorado é um título. Não é quem você é. É o que você fez, não é quem você é. E aí vamos ver quem é no processo. É terrível isso. Meu Deus. Uma das coisas assim, a história de Jó, é o único livro que você enxerga a história em 3 dimensões. É verdade. Deus conta uma história que Jó, ninguém não sabia. O personagem da história, que está vivendo a história, a história dele, né? Como Jó vê, como Deus vê e como Satanás. Ainda tem uma quarta. Ainda tem, é uma terceira. Os amigos. E ainda tem os amigos, é verdade. São 4 dimensões. 4 dimensões. São uma história olhada em 4 dimensões. 4D. Agora, deixa eu falar algumas coisas importantes para você saber. É o único livro, né, pessoa que você que está... Porque não é estudo bíblico, mas deixa eu falar. É o único livro que não tem a palavra Israel, a palavra Abraão, a palavra Moisés. Não tem nada... Essa história não tem nada a ver com as outras histórias. Essa é uma história relatada por Moisés. Moisés que relatou essa história. Quer dizer que é o primeiro livro que Moisés... É o primeiro livro que Moisés escreveu. Gênesis, é Jó. O primeiro livro da Bíblia é Jó, né? Em termos de escrito, né? Mas agora vamos lá. Jó, Satanás aparece diante de Deus. Aí ele não... Uma coisa importante, Satanás não está comparecendo mais diante de Deus. Não está mais comparecendo. Isso ainda era Antigo Testamento. No Novo Testamento, Jesus disse, eu via Satanás cair como raio, como fogo. E depois João 12 também vai falar que Satanás não vai mais. E Apocalipse fala do acusador dos nossos irmãos que os acusava e foi derrubado. Então derrubado. Tem um momento que ele não tem acesso a Deus para ficar perturbando a minha vida como perturbou a vida de Jó. Dizendo para Deus, tá vendo que Fernanda não presta? Tá vendo que não não presta? Isso aí, ele foi derrubado. Advogado. O advogado subiu ao céu, sentou à direita de Deus, acabou esse processo. Mas o que importa aqui é o seguinte: teme Jó a Deus debalde. Deus já tinha resposta se temia ou não, não tinha? Deus tinha. E por quê? Satanás não tinha e Jó não tinha. E Jó não tinha. Jó não tinha. A gente já foi lá no final, mas eu ia perguntar, você podemos ter a resposta logo de uma vez? Mas é que nem Pedro, né? Pedro disse assim para Jesus, eu vou contigo até a morte. Aí Jesus disse assim, Pedro, Satanás me pediu para vos peneirar. Mas você, quando se converter, né, fortaleça seus irmãos. Não, eu já sou convertido. Eu vou até a morte contigo. Não iria. Ele foi depois de um processo. Ele não iria. Mas Jó, ele foi provado, Satanás pediu. E Deus disse, pode tocar. Agora, é interessante. Será que Deus não sabia que Jó era íntegro, reto, temia e se desviava do mal? Sabia de tudo isso. Sabia. Porque é que Deus vai mexer numa coisa que está boa. Ele não se mexe em time que está ganhando. Está escrito, né? Em algum lugar, não na Bíblia. Porque é que vai mexer numa coisa que está funcionando. Está tudo bem, Deus. Bem, Jesus, deixa minha vida quietinha. Está tão bem, não é verdade? Não está bem. Não está. A história no final, lá em Jó 42, não estava tão bem as coisas. Mostra o propósito de tudo aquilo que Jó viveu. Havia alguma outra coisa que precisava ser assim, aquela coisa boa que pode se tornar perfeita, né? Até ser dia perfeito lá em Provérbios 4:18. Então, existe um processo aqui que é estático,
e que não é o que Deus quer. E Satanás mete o bedelho e Deus diz assim, vai lá, toca em Jó. E Deus foi lá, Satanás foi lá e arrancou tudo que Jó tinha, né? E aí Jó agora tem o quê? Ele perde tudo e no capítulo 1, no final, no saí do ventre de minha mãe e no voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Deixa eu falar aqui uma experiência que eu vivi, né? Eu acho que vale a pena. Irmão Eurico, que é meu avô, quando ele veio a óbito, a sua esposa veio a óbito, perdão, foi num acidente. Ela faleceu em São Paulo, na Radial Leste e tal, foi atropelada, ainda falou de Jesus para o motorista do táxi, mas chegou no hospital e morreu. E meu avô estava em Salvador, chegando do interior da Bahia, e aí eu me lembro esse dia, como nunca. Ele deram a notícia que vovó tinha morrido, e aí ele entra no quarto, e eu vi, a gente estava daquele jeito, né? Como é que ele vai reagir? Ele entrou no quarto e em 3 minutos levantou, dobrou o joelho, fez aquela oração gemida, e levantou, e ele falou esse texto aqui. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Isso eu lembro, essa frase. Foi tão interessante, né? Porque Jó disse isso no início, né? E parecia que estava tudo resolvido no coração dele. Só que não. Só que não. Porque aí veio, depois desse primeiro capítulo, vieram 41 capítulos. Só 41. Todo o processo dele que ele viveu. E veio também meu irmão Eurico, quando ele disse, né, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Aí começou um processo na vida dele, que nós acompanhamos. Quantas vezes ele ia em nossa casa chorar a perda, né, lembrar dela. E o meu Deus, ele não chorava não, que chorava era eu. Terrível, chorava. Veio o processo o processo do luto. Né? E a mesma coisa Jó, veio o processo do luto dele. Né? E aí a gente começa... Não está resolvido. A gente pega o capítulo 1 de Jó e diz assim, olha aqui, ó, pá! Não estava resolvido, não. Isso foi uma ação de fé. E existia essa fé? Existia, mas veio todo o processo de luto de Jó, que ele viveu ali. E que é lindo, gente, que nós precisamos viver o luto. Quantas vezes, Niles, cristãos que perdem pessoas queridas, né, entes queridos, um filho, uma mãe, um pai, e vivem do luto. E as pessoas chegam, levanta, você confia em Deus, isso é melhor, tudo contribui para bem daqueles que amam a Deus. É verdade. Como se as pessoas não fôssemos humanas, e todos nós temos que vivenciar o luto. E o livro de Jó nos deixa registrado um luto, e que Deus estava ali em todo o processo que honrou esse luto. E todos temos que viver esse luto em perdas. Perdas são uma perda imensa na vida de Jó, e ele viveu o luto, e as pessoas precisam, cristãos, chorar o luto, sim. Isso. Chorar Agora, o luto. E note que o luto aqui não é chorar o luto, é importante só fazer esse parênteses, que não é chorar o luto da perda de um parente querido, de um parente perdido, morto. É chorar, luto é perda. Uma perda de um emprego, uma perda de uma cidade. Você se muda de uma cidade, você tem uma perda, é um luto. Então, o luto é a despedida de algo que era uma certa estabilidade ou que já lhe era próprio, né? E Jó perdeu tudo. Perdeu tudo. Inclusive os filhos. Perdeu os filhos. Então tinha um luto real ali. Gente, imagina o tamanho da dor desse homem. Nesse início, depois perde a saúde. Né? Perde a saúde. Imagina o nível da dor de Jó. É interessante. E aqui ele Porque perde... Jó era que nem nós. Tem pessoas que julgam Jó. Nas coisas que Jó disse a Deus. Eu não julgo. O tamanho da dor daquele homem. Não sei se algum de nós viveu tanto sofrimento como... tanta perda ao mesmo tempo como Jó viveu. Agora, note que começa aqui, eu anotei aqui alguns pontinhos. Pode pegar essas passagens aí. Uma coisa interessante é que quando Jó sofre aquilo, a mulher dele fala o quê? A mulher dele vai amaldiçoar a Deus e morre. Olha só que coisa. O que significa amaldiçoar a Deus e morre? Significa dizer o seguinte: o importante é evitar a dor. O importante é evitar né? Vamos abortar esse processo, porque esse processo é um processo muito doloroso. Isso aqui é injusto, seja o que for, amaldiçoa e morre. Ou seja, vamos acabar logo com isso. Você vê que as pessoas, elas não querem andar no processo. Então elas falam assim, vamos acabar com isso. Essa é uma das razões, pessoal, que primeiro a razão que o povo de Israel não entrou na Terra Prometida. Foi a murmuração. Está lá escrito em Hebreus capítulo 3 e 4.
Eles não creram. Murmuraram significa não creram, mas eles murmuraram. E eles não entraram por causa dessa murmuração. O que acontece? As pessoas, elas, quando começam a viver uma coisa que elas não entendem, elas querem evitar o sintoma. E Jó, ele começou o mesmo processo. Ele amaldiçoou o dia do seu nascimento. E aí começa a resposta dos camaradas que são amigos dele, porque ele perdeu agora a ajuda da esposa. A esposa mandou amaldiçoar. Adeus. Ou seja, vamos acabar logo esse processo, porque esse processo é doloroso demais, não dá. Quando a dor é muito grande, então o processo... Abandona tudo. Exatamente. Aí, porque Jó chegou ao fundo do poço, do desespero, a ponto de amaldiçoar o dia em que ele começou a amaldiçoar o dia. Foi a primeira ação dele, foi, por que eu nasci? Né? Quer dizer, por que eu não fui um aborto? Isso. Por que minha mãe não ficou permanentemente grávida de mim? Por que ele disse isso? Porque é o tipo da coisa. Chega uma hora e que você, quando o sofrimento vem, a gente acha que não tem propósito. Por isso que ele disse, não tem propósito eu estar vivo. Eu devia ter morrido, porque isso não tem propósito. Aí isso que eu estou vivendo não tem propósito. É muito importante você que está ouvindo saber que tudo coopera para o bem, portanto tem propósito. Propósito temporário, propósito parcial, mas é propósito. Tem propósito. E naquele momento ele falou, não tem propósito, ele tinha que ter morrido, eu tinha que ser um aborto. Não é assim que funciona. Não acabou. Não acabou. A história não acabou. Mas isso acontece, às vezes, no início do luto, né? No início de uma perda. Acabou tudo. Né? Parece que acabou tudo. Foi-se embora a esperança, foi-se embora tudo. Agora vem uma questão importante que a gente ontem conversou rapidamente, que é uma coisa que é muito comum, né? As pessoas imediatamente vão interpretar, os amigos de Jó vão interpretar. O que eles vão dizer? Tem coisa errada. O que a maioria de nós dizemos quando vejo alguém sofrendo. Tem coisa errada ali nessa história. É pecado. Tem pecado. Conserte sua vida com Deus. Conserte que vai ficar tudo bem. Eles dizem que é a causa e efeito. Como os discípulos chegaram para Jesus e falaram, quem dele pecou? Ele ou seus pais para que nascesse cego? Aquele fatalismo. Toda causa tem uma consequência. Tudo tem uma causa. Tudo tem uma causa. Tudo é uma consequência de algo. De alguma causa. De alguma causa. E Jó não foi. Consequência de nada. De nada. O que ninguém sabia, nem Jó, é que Satanás pediu para peneirá-lo. E não tinha casa porque Jó precisa ser corrigido. Não, e por que eu concordava com todos os amigos de Jó quando ele dizia... agora você tem que explicar isso tudinho aí pro povo aí, porque... Deus, porque é assim o pensamento corrente. É assim o pensamento comum. Humanos pensam dessa maneira. Eu vou dizer que... humanos, né? Humanos, né? Aquela figurinha. Humanos pensam dessa maneira, está sofrendo alguma coisa. Esse é um pensamento comum, simplista sobre a vida. É muito simplista sobre a vida. Dizer você está sofrendo isso é porque você pecou. Não. É fatalista, determinista. Exatamente. Também. Há esse pensamento. E reducionista. Ele reduz. Exatamente. E a gente tem que ir além disso. Agora, vamos pegar esse caso aí. Eu estou sofrendo por uma ação que eu cometi, que eu fiz, né? O pensamento reducionista. O cara está me vendo e diz, eu estou sofrendo uma coisa que eu fiz. Então, o mundo se resume ao que eu faço, tudo se resume a uma colheita aí. Peraí, não existe um Deus fora de mim, um Deus para além de mim, que está vendo para além do que eu vejo. Eu que não sou nada, menos que um pó. Então eu determino tudo o que acontece na minha vida. Imagina. É um negócio assim, é até uma absurdidade filosófica. Aí daí fica muito importante você entender. Existe uma, vamos dizer assim, como é que chama? Uma campânula, existe uma redoma espiritual, que você pode dizer que é a redoma da ação de Deus sobre a minha vida. Então, há coisas acontecendo com a gente que a gente não tem a menor dimensão do que é que está acontecendo. Está acontecendo um processo na minha vida que eu não sei nem para que esse processo está acontecendo, que eu não estou interpretando como processo. Então, uma das primeiras coisas que a gente tira, uma das coisas que a gente tira de ensinamento sobre os amigos de Jó, é que nós não sabemos. Então, não podemos julgar. Nada, nem ninguém. Paulo falou, mesmo, né? nada mesmo. Não julgueis nada antes do tempo. Paulo fala sobre isso. 1 Coríntios 4, exatamente. Pronto para julgar. Nós estamos prontos para dar diagnósticos. Aquelas coisas que eu chamo
diagnose, né? Pronto para dar um tá resolvido. diagnóstico. E Deus não. E nós, assim, Vamos ler esse aqui? simplismo. Sim. Portanto, nada julguem Antes do tempo. não julguem nada antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios do coração. Então, cada um receberá de Deus o louvor. O louvor. Foi o que aconteceu com Jó. Cada um receberá de Deus um louvor. Então, não era nada daquilo que os homens diziam. Não era. Porque era um pensamento muito comum de ser humano, de causa e efeito. Assim, causa e efeito, com certeza. Só que existem muitas coisas, muito mais coisas envolvidas. Fatores que nem alcançamos. A gente chama isso de sistema de variáveis complexas, né? Um negócio extremamente amplo. Eu costumo dizer sempre aqui na videira, e eu repito aqui no ar para ficar bem gravado, para saber que eu estou falando depois de ter refletido muito. Eu sempre digo isso. Irmãos, toda vez que eu acho alguma coisa de alguém, eu estou errado. 100%. E é exatamente o que eu vou repetir aqui para ficar gravado. Eu acho algo de alguém, eu não acerto nunca. Você sabe, só tem um jeito de acertar alguma coisa que é segredo de alguém, é quando é revelado, e eu já sei que não é eu pensando, porque é uma coisa totalmente inédita. Aí vem uma coisa assim, aí eu falo para a pessoa toma aquele susto, então eu também não raciocinei aquele saber. Aquele saber me veio e eu passei. Mas isso acontece episodicamente. O fato é que a gente tem opiniões de causa e efeito. Geralmente é de causa e efeito. Causa e efeito, E a gente erra sempre. E uma outra coisa em relação aos amigos de Jó é que eles não demonstraram, olha que a Bíblia chama de amigos, nenhuma empatia com o sofrimento de Jó. Todo o tempo eles estavam, só no iniciozinho, eles choraram com eles ali 7 dias, né? Ficou em silêncio e viram o tamanho do sofrimento. Depois, quando abriram a boca, foi falar besteira. Acabou só julgamento, só julgamento, só julgamento. Quer dizer, ele já estava sofrendo tanto e só tinha julgamento. Né? Aí, por isso que eu parei aqui, Jó 19, 21, que Jó chega a um ponto que diz assim, tenham pena de mim, meus amigos, tenham pena de mim, porque a mão de Deus me atingiu. Uma das coisas lindas também, eles, que as pessoas às vezes julgam Jó, é que ele atribuiu a Deus tudo. E repara, isso aqui é lindo, porque a vida dele é a prova de que no coração dele a vida dele era de Deus, que tudo era Deus. Então ele disse, é Deus. Se você me tocou, foi Deus. Se me derrubou, foi Deus. Eu estou sofrendo, foi Deus. É Deus, ele via Deus. E a questão de Jó não era com ninguém, era com Deus. Os amigos vinham, julgavam. Aí ele voltava-se para Deus, por que não sei o quê? Deus, por que... O Senhor mesma coisa que Davi, né? Mesma coisa que Davi. Ele ia para Deus, a questão dele não era com ninguém, a questão dele não era humana, a questão dele, só Deus poderia consolá-lo. Não tinha consolação humana, palavra humana que consolasse aquele coração. Ele precisava de uma manifestação divina e ele alcançou essa manifestação divina. Não, tremendo Deus foi demais. tão lindo que Deus foi lá e consolou o coração de Jó. Eu amo aqueles últimos capítulos de Jó, de 32 a 42. De Eliú para lá. Quando Eliú começa a falar, que é Deus falando através de Eliú. Aqueles, para mim, é uma das passagens mais lindas da Bíblia. É que nem os últimos capítulos de Isaías, do 38 até os 64, que Isaías abre a boca e é Deus falando todo o tempo. Não é, tem uma história ali. Ali é Deus falando, que me dá vontade de morar. Eu disse, eu vou morar nesses capítulos de Isaías, eu quero morar nesses capítulos de Jó. A verdade revelada do que estava oculto, a verdade dos fatos revelada daquilo que está por trás, né? Mas, aqui eu acho que é importante que a gente fale aqui sobre o mistério do sofrimento. O mistério do sofrimento. Você aprende pelo livro de Jó que não se trata, o centro do universo não é o problema da dor. Porque todo mundo vive com essa história de que doeu, grita. E é assim, o Brasil é o país que mais vende analgésico no mundo, né? Porque a gente é extremamente mimimi com respeito à dor. Agora, a dor espiritual também, a dor da solidão. Você não sabe como eu estou sofrendo. Tá muito difícil. E por que está sofrendo muito? Porque está orando pouco. Porque tá falando para a pessoa errada. Falando para a pessoa errada, é isso aí. É exatamente e isso. Jó falou para a pessoa certa. E falou para a pessoa Tudo certa. que ele falou. Davi também. Tem coisas até que a gente olha assim, meu Deus, ele teve coragem de dizer isso. Mas foi para Deus, a questão dele era com Deus. Não, aí tem muita coisa. Então, vamos lá, o sofrimento. O sofrimento é um mistério. O sofrimento é um mistério. Você não sabe a causa, se é consequência
de pecado? Não, do pecado com certeza, porque o pecado entrou no mundo, o sofrimento entrou junto. Agora, se é consequência de um pecado ou dois pecados específicos, se é colheita de escolhas erradas feitas, se é simplesmente a conjuntura, pecado conjuntural, por exemplo, inflação, por exemplo, tsunami, pecado conjuntural, está acontecendo com todo mundo. Não pode acontecer comigo, só acontecer com todo mundo. A própria pandemia, né? Que foi... a enchente de Rio Grande do Sul só pegou ímpio. Pelo amor de Deus, pegou todo mundo. Então, pecado conjuntural é maldade humana. A maldade humana não vai atingir nenhum crente, né? Não, vai atingir... Não, porque está escrito, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Ah, tá. E Jeremias foi jogado no calabouço. Foi o quê? Foi o diabo? Então, o sofrimento é uma realidade universal, é uma realidade do mundo. Então, a questão, neste processo de sofrimento, que vai acontecer, inevitável, velhice, por exemplo. A velhice, os servos de Deus não vão físico na velhice. Da velhice. Vão acontecer. E com o servo de Deus ou com quem não é servo de Deus, vai acontecer do mesmo jeito. Então, o sofrimento ali é um mistério. Agora, o que a gente aprende nesse mistério não é a explicação do sofrimento, a identificação da causa do sofrimento. É próprio da existência humana. A questão é como lidar com o sofrimento. E não lidar como os amigos de Jó, que eles estão fazendo perguntas e culpando, eles se reduzem tudinho a causa e efeito do indivíduo. E uma coisa linda que acontece é que Deus, quando se manifesta para Jó, ele se revela. Vai 70 perguntas para Jó. Ele se revela. Se revela. E Deus não dá nenhuma explicação a Jó do que aconteceu. Não Nós sabemos nos bastidores o que foi que aconteceu. Porque o Espírito Santo nos contou antes. A gente assiste essa história de bastidor. Né? E Deus nos disse, olha, sabe o que foi, Jó? Satanás me pediu para colocar você na ciranda. E eu permiti, porque eu sabia que no final você permaneceria. Deus não deu explicação nenhuma, porque ele não nos deve explicações. Exatamente. E Deus também não dá antes para Jó, nem depois. Hora nenhuma. A história é para ser interpretada. E não história. Por Jó, por nós. Por nós. Porque a história foi registrada para a gente e não para Jó. Até Jó falou, como eu queria que isso fosse escrito. É até aqui, né? Quem dera fossem agora escritas as minhas palavras, quem dera fossem gravadas em livro, que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. Ele queria e foi. Né? E essa história é contada para nós e a gente assiste a explicação, mas Jó não experimentou, não soube do que aconteceu. Aí tem uma coisa interessante também, é que essa questão de atribuir tudo a Deus. Uma coisa é culpar Deus, outra coisa é atribuir isso a Deus. Ou seja, se remeter para Deus não é culpar Deus. Não é culpar mesmo. É você dizer assim, Deus, o que está vendo? Deus, o Senhor me esmagou. Aí você está culpando Deus, a interpretação dos amigos é você está culpando Deus. Você é maluco. E não é isso. Ele não estava culpando Deus. Ele não estava culpando Deus. Isso quem toca na minha vida é o Senhor. Quem toca na minha vida é o Senhor. Era isso que eu já dizia, quem toca na minha vida é Deus. Até que Satanás vai tocar. É Deus. Por trás da mão de Satanás, se por acaso houver um toque, há uma perna ali Deus. Porque quem toca em mim é Deus. Daí fica uma lição importantíssima. A terapêutica final de todas, de qualquer discípulo, é falar tudo para Deus. E outra coisa, Deus só fala quando Jó cala. Existem muitos gritos que estão dentro do nosso coração, gritos de angústia, gritos de porquês, gritos de porquê. Por que Deus, por que Deus, por que Deus, por quê? Quando a gente acaba as nossas questões, aí Deus começa as questões dele. Ele derramou toda a angústia diante de toda. Deus. Toda. Ele esvaziou. O texto é 32 que fala, né? Que acabaram-se as palavras de Jó. Isso que eu ia dizer, acabaram-se as palavras de Jó. Ele disse tudo, esvaziou tudo, derramou tudo. E aí, quando ele ficou vazio, Deus veio. Acabaram-se as palavras de Jó, aí Deus começa a falar. Quer dizer, é algo assim que a gente precisa... É lindo demais. É lindo demais. E no final, aí Jó chega e diz, né, eu bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Ou numa outra tradução, nenhum dos teus propósitos pode ser frustrado. Falei do que não entendia. Que coisa mais linda, gente. Coisas maravilhosas demais, coisas que eu não conhecia. Ou seja, existe uma revelação para depois, para além
daquele sofrimento. Para além da luta, existe uma luz, existe uma revelação que está para cima daquilo que está vivendo, para além da dor. Além da dor, existe uma outra coisa além da dor, que é a revelação. E o 42,5, eu te conhecia, só de ouvir. Mas agora, os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. O que é que Jó queria? Se arrependeu de quê? Não, mas o que Jó queria? Ele queria Deus. E pronto, acabou. Meus olhos te veem, eu me arrependo, me abomino. Era tudo que ele queria, um consolo, não era, era e o consolo manifestando. É uma a presença. O consolo é uma presença. Essa é a lição que fica, porque o sofrimento é inevitável. O sofrimento é inevitável. Em que sentido? Sofrimento da vida, tá? A dor é inevitável, o sofrimento não, né? Essa aqui é a frase que a gente diz, porque o sofrimento é algo interno. Mas a gente aprendendo com o Jó, você pode dizer que a dor é inevitável, o sofrimento não, porque você aprendeu com o Jó. Em que sentido? Vamos corrigir isso aqui. Vamos explicar melhor. Você vai passar por um processo que vai doer, mas não quer dizer que você vai sofrer. Sofrer é interpretativo. Ele está perguntando por quê, por quê, por quê, por quê. Então está sofrendo. A dor é inevitável de Jó porque ele estava com a ferida. Mas o sofrimento de Jó era justamente aquelas angústias não respondidas. Quando ele responde aquelas angústias, ele diz: eu te conhecia só de ouvir falar, meus olhos te veem. Aí ele diz: ele se arrepende. Se arrepende de quê, Fernanda? De que ele se arrependeu? Especificamente? Não, de si mesmo. É um arrependimento de uma vida, de achar-se. Porque de ter respostas, de achar que tem respostas. Mas ele não fala. Jó se achava. Jó se achava. Agora, mas dizia, eu fazia, eu acontecia, Deus, eu fazia isso. As pessoas faziam assim comigo, eu faria. Nunca ninguém saiu da minha casa sem isso. Eu não sei o quê, não sei o quê. Você Senhor, nada disso tem valor. Me arrependo de ser a cinza, de ser o nada. Agora que eu te conheço, eu vejo que eu não sou nada, eu me abomino. É muito lindo. E no final, Deus, né, como diz, né? Pois no final das contas, a gente está no seguinte dilema aqui com relação ao livro de Jó. Jó está dizendo: eu não sou mais aquela pessoa, me arrependo de ser quem eu fui. E quando ele vê a Deus, meu Deus, quando ele vê a Deus, ele é exterminado. A luz é muito grande. É muito. Acabei, Deus. Aquele Jó não existe mais. Não existe mais. Não existe é Deus. O que existe é Deus. Ninguém vai querer, todo mundo que está assim, ninguém vai querer sofrer o sofrimento de Jó. Ninguém quer sofrer nada. Ninguém quer sofrer nada. Mas ele é inevitável. Mas ele é inevitável. A dor é inevitável, o sofrimento pode ser minorado. Pode ser minorado, mas o sofrimento faz sofrendo parte, na presença de Deus, abrindo o coração com o Senhor. E faz parte da vida. Agora, você não vai sofrer, fique tranquilo que você não vai sofrer como Jó, fique tranquilo. Tudo que foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Então você não vai sofrer o que Jó sofreu, porque você já sabe interpretar a história sua a partir da história de Jó. Então você sabe que no final Deus vai honrar. E no final das contas Deus vai aparecer. Né? E tem Jesus, que pode ter tanta promessa que você pode se abrigar nesse colo, nessas promessas que vai consolar. E já sabe que ele sofreu o nosso sofrimento. Né? Ele carregou a nossa dor. Ele não tinha carregado a de Jó, mas carregou quer dizer, carregou de Jó também. Só que Jó não sabia. Não sabia. Que Deus te dê esse consolo de saber que você vai encontrar o Senhor. Não procure respostas do porquê. Porquê é uma pergunta que quase você não vai encontrar respostas. Do porquê. Quase não vai encontrar resposta. Causa e efeito. Pode fazer tudo, como já fez, jogou tudo. Mas sempre vai ter resposta. Não tente, é isso. Como diz, né? De certo, eu fiz calar a minha alma. Né? Então procura calar sua alma lá em Deus. Né? Aprender a orar com Jó, jogar todo o lixo que está dentro do seu coração, porque quando o lixo sai, aí Deus se revela, mas Ele não vai responder suas perguntas, Ele vai fazer novas questões, e essas novas questões aqui traz a revelação de quem Deus é. E o que conta mesmo é a consolação divina. Basta uma palavra e recebe sarará. É uma palavra, é uma manifestação de Deus, uma revelação divina, não existe outra coisa a não ser a presença. Esse podcast foi maior, mas Jó, a gente não nem triscou em Jó, né? Foi assim, esse episódio foi maior, mas eu espero que não seja porque o sofrimento é maior, e sim porque é muito rico. Que Deus te abençoe. Até o próximo episódio, tudo de bom.